está o meu conhecimento. Se eu vou, por exemplo, a Atenas, sem estudar nada, sem saber nada da filosofia dos gregos, sem saber nada das crenças dos gregos, sem saber nada da arte dos gregos. E Betânia aqui vai a Atenas sabendo a filosofia dos gregos, as crenças dos gregos, a arte dos gregos. Claro que a Atenas que eu vou ver é uma. A que Betânia vai ver é outra. Ela vai conhecer uma Atenas que eu não vou conhecer. Porque entre mim e o mundo está o meu conhecimento. Se meu conhecimento é nada, eu vou olhar para nada. Eu vou ver nada. E se Betânia tem conhecimento, a Atenas que ela vai ver, a Atenas que ela vai entender, a Atenas para onde ela vai dirigir o olhar, vai ser a Atenas do conhecimento dela. É só vocês imaginarem assim. Eu falo por mim, eu que não conheço as leis mecânicas que regem o universo. Eu olho o firmamento à noite. O firmamento para mim é o quê? À noite. Eu que desconheço as leis mecânicas que regem o universo. Para mim é um pano azul marinho, um tecido azul marinho, todo furadinho, e que sobre ele, atrás dele, botaram um bocado de lâmpada. E essas lâmpadas estão iluminando esses furinhos que fizeram, e para mim são as estrelas. Eu não sei nada sobre as estrelas. Eu não sei nada sobre os astros. Não sei nada sobre a Via Láctea. Então, quando eu olho o firmamento, claro, eu vou dizer, menina, isso é um pano azul marinho. Alguém fez uns furinhos, botaram umas lâmpadas, e são esses pontos de luz que eu vejo. Agora, imagine esse mesmo firmamento sendo visto, olhado, examinado por Isaac Newton. O homem que explicou ao mundo as leis mecânicas que regem o universo. Ele não olha o firmamento como eu olho. Eu sou uma ignorante, uma leiga, que não sei nada do que Isaac Newton sabia. Então, o firmamento que Isaac Newton olha é um firmamento 100% compreensível por ele, 100% inteligível por ele. O firmamento que eu olho é um firmamento completamente diferente. Então, sempre vocês, eu e todo mundo tem que botar isso na cabeça. Entre mim e o mundo está meu conhecimento. Para onde vocês forem, a cidade que forem, tem que haver antes o conhecimento. Para poder saber para onde vai olhar, para que aquela cidade tenha um significado para a pessoa. Senão a pessoa vai voltar sem saber nem dizer onde viu. Dizer assim, Zarinho, tu conhece isso aqui com a foto? Conheço. Diz onde é que eu estou, porque eu não estou sabendo. A pessoa tira a foto e não sabe nem onde tirou a foto. Vem perguntar a mim, sabe que lugar é esse? Porque tiraram essa foto minha, eu não sei onde eu estou. Então, reparem bem. Juntando agora aonde eu quero chegar. Para vocês se convencerem que este conhecimento é muito importante para tudo. Eu dei exemplo do firmamento visto por mim e visto por Isaac Newton, como é diferente. Machado de Assis foi o homem que mais entendeu a alma humana. Machado de Assis foi o homem que mais entendeu a sociedade brasileira. Tanto é que se diz Machado de Assis é o nosso maior sociólogo. Machado de Assis foi o maior psicanalista, porque ele faz um verdadeiro striptease da alma humana. Ele faz um verdadeiro striptease da sociedade brasileira. Eu digo, quem nasce, vive, reproduz e morre, e não leu nada de Machado de Assis, o que é que eu digo sempre? Tem registro biológico. Não tem registro biográfico.
A pessoa que nunca leu Machado, você não lê nada de Machado, a pessoa só tem um registro biológico, assim, nasceu, viveu, reproduziu e morreu. Pronto, é o registro biológico. Quem lê Machado tem registro biográfico. Nasceu, cresceu, leu Machado de Assis, reproduziu e morreu. Pronto, é o registro biográfico. Então, o que é que acontece? Em toda turma, eu conto o que Machado escreveu, a beleza que Machado escreveu, para mostrar a vocês, provar a vocês que entre mim e o mundo está meu conhecimento. Machado viveu no século XIX. Eu sou uma pessoa do século XXI. Estou dizendo a mesma coisa que Machado escreveu no século XIX. Mas ele escreveu uma alegoria. Eu mostro em toda a turma, mostrei já na turma de arte, na primeira turma. Ele escreveu uma alegoria. Que é uma alegoria? É uma história contada sobre a realidade, mas contada de forma metafórica, contada de forma simbólica. Vocês vão estudar alegoria na pintura, lá na frente. Mas a Machado escreveu. Isso que eu disse de forma direta, eu cheguei aqui e disse a vocês, olha, entre mim e o mundo existe meu conhecimento. É a forma direta de dizer à pessoa, olha, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que saber para poder ver o mundo, para poder ter olhos educados para o mundo. Machado escreveu uma alegoria, mas que vocês vão compreender completamente. Eu vou eu vou contar e vou mostrar trechos dessa alegoria para vocês verem como é importante a pessoa ler, como é importante a pessoa conhecer, como a ignorância é vergonhosa em qualquer situação. Que assim, olha, eu tenho condições de conhecer e eu sou ignorante, eu tenho todas as condições de aprender e eu optei pela ignorância, então a ignorância é vergonhosa. Então, vocês vão ver a alegoria que Machado escreveu para vocês criarem um entusiasmo, um amor ao conhecimento. Machado criou um personagem, Macedo. Macedo, ele vai andando pelas ruas do Rio de Janeiro, século XIX, e ocorre um quase acidente com ele na calçada, e ele entra atabalhoadamente, devido ao quase acidente, ele está assim, atabalhoado, assombrado, ele entra num brechó. O brechó tem tudo que vocês puderem imaginar. Tem caçarola sem tampa, tem tampa sem caçarola, tem pá de luva, tem chapéu, tem roupa, tem cadeira, tem tudo. Era o mercado persa. Pronto, mercado turco. É nesse brechó onde Macedo entrou. E ele começa a olhar ali aquela cacarecada, aquelas bugigangas, e vê o dono do brechó sentado ao birô, cochilando. E quando ele olha, de repente, abruptamente, ele vê uma gaiola e um canário. E ele pensa, meu Deus, quem chegou e vendeu esse canário ao dono desse brechó? Será que foi algum adulto, algum homem que chegou e vendeu? Ou foi algum menino que recebeu o canário de presente e vendeu o coitado do canário nessa gaiola, no meio dessa cacarecada toda? Que tristeza, o canário preso, além de preso no meio de uma desorganização. Além de estar no meio de uma desorganização, o brechó era escuro, penumbroso. A luz do sol não entrava ali. Era um ambiente triste, melancólico. Aí ele vai e diz alto, pensa alto, Macedo, mas que dono,
desse canário, que dono execrável foi capaz de vender esse coitado desse canário que podia estar chiureando, gorjeando, alegrando a natureza, está aqui nesse brechó, sem ver nem a luz do sol, jogado no meio dessa bugiganga. Aí, para surpresa dele, o canário fala: quem quer que sejas tu, o canário fala, certamente não estás em teu juízo. Não tive dono execrável, nem fui dado a nenhum menino que me vendesse. São imaginações de pessoa doente. Vai te curar, amigo. Ele se espanta do canário falar, mas ele diz assim: perdão, mas tu não vieste para aqui à toa, sem ninguém, salvo se o teu dono foi sempre aquele homem que está ali sentado. Entenderam? Ele se espanta quando o canário fala, mas ele diz: você não pode ter vindo para aqui, para este lugar, à toa, a não ser se o teu dono foi sempre aquele homem que está ali sentado. Aí olhem o canário. Que dono! Esse homem que aí está é meu criado. Dá-me água e comida todos os dias, com tal regularidade que eu, se devesse pagar-lhe os serviços, não seria com pouco. Mas os canários não pagam criados. Em verdade, se o mundo é propriedade dos canários, seria extravagante que eles pagassem o que está no mundo. Olha a visão que o canário tinha ali dentro, naquele ambiente penumbroso, sem ver quase ninguém, só vendo coisa velha usada. Ele tinha a certeza de que o dono do brechó era empregado dele. Era um serviçal dele. Por quê? Porque o dono do brechó todo dia ia botar água e alpiste para ele. Ele disse que é tão bem servido que era para ele pagar ao empregado dele. Ele não tem ideia, eu estou no brechó, esse aqui é o dono do brechó. Não, ele tem ideia de que aquele homem é empregado dele e bota água e alpiste todos os dias. E ele tem mais a visão deformada de que o mundo é propriedade dos canários. Reparem bem. Perguntei-lhe, então, se tinha saudade do espaço azul e infinito. Aí olha o que é que ele disse. Mas, caro homem, trilhou o canário, que quer dizer espaço azul e infinito? Ele nem sabia o que era. Claro, o conhecimento dele só ia para dentro do brechó. Ele só conhecia aquele ambiente do brechó. Então, ele não tem nem ideia de que existe um espaço azul e infinito. Perdão, o homem diz, que pensas deste mundo? Que coisa é o mundo? O homem pergunta a ele, espantado dele nunca ter ouvido falar num espaço azul e infinito. Aí olha o canário que diz, o mundo, redarguiu o canário com certo ar de professor, o mundo é uma loja de brechó, com uma pequena gaiola de taquara, quadrilonga, pendente de um prego. O canário é o senhor da gaiola, que habita e da loja que o cerca. Fora daí, tudo é ilusão e mentira. Reparem quantas pessoas, que vai continuar a história para vocês verem que interessante, tem esta visão que o canário tinha, porque entre o canário e o mundo havia o conhecimento do canário. O conhecimento do canário era o brechó. Por isso que ele diz, o mundo é uma loja de brechó. É uma gaiola de taquara, quadrilonga. O dono da loja, na verdade, ele dizia que era o empregado dele. Aí, reparem bem, o Macedo, ele fica com pena do canário, com a comiseração, o canário ali preso. Aí ele vai e oferece ao dono um preço, um bom preço, e o dono vende o canário. E ele leva o canário para a casa dele. E na casa dele tem assim, uma puxada, como o brasileiro gosta de fazer, uma puxadinha e na varanda, e ele bota o canário ali na gaiola. O canário agora vê uma parte do jardim da casa dele. O canário vê a luz do sol.
Ele não está mais no brechó, ele não só vê a penumbra. O horizonte dele vai se alargando. Ele vê o muro, ele vê uma parte do jardim, ele vê a luminosidade daquela puxadinha. Mas aí, Macedo pergunta a ele, né? Agora, que é para você o mundo? Já que ele dizia que o mundo era o brechó. O mundo, respondeu ele, é um jardim assaz largo, com repuxo no meio, flores e arbusto, alguma grama, ar claro, um pouco de azul por cima. O canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca, não era mais aquela gaiolinha de quadrilonga de taquara, branca e circular, donde mira o resto. Tudo mais é ilusão e mentira. O horizonte dele já se alargou. O mundo agora era um jardim, era a puxadinha, o repuxo, era uma gaiola circular e branca, havia luz. Aí Macedo adoece, o empregado de Macedo vai cuidar do canário e deixa a porta da gaiola descuidadamente aberta e o canário foge. 5 dias depois, Macedo melhora da doença e morre de tristeza, porque o canário foi embora. E ele fica ali com aquela tristeza, sentindo falta de um canário tão inteligente, tão falante, e agora que já estava com a visão de mundo melhor. E um dia, passado várias semanas, ele vai visitar um amigo num outro bairro. E aí, voando no mundo, não tem mais gaiola, não tem mais muro, não tem mais puxadinha. O canário agora está no mundo. Ele encontra o canário. Aí olha a conversa. O canário diz, né? Viva Macedo! Por onde tem andado que desapareceu? Era o canário. Estava no galho de uma árvore. Imagine como fiquei e o que lhe disse. Falei ao canário com ternura, pedi-lhe que viesse continuar a conversação naquele nosso mundo, o mundo da casa de Macedo, composto de um jardim e repuxo, varanda e gaiola branca e circular. Certo? Ele convida para o canário voltar para a casa dele. Aí olha o que o canário diz, a visão dele já era enorme. A visão do canário, que jardim, que repuxo. Aí Macedo diz, o mundo, meu querido, né? Porque o canário tinha dito a ele que o mundo era o jardim e a puxadinha. Aí Macedo diz, o mundo, meu querido. Aí olha o canário agora bem sábio, bem conhecedor do mundo. Que mundo! Tu não perdes os maus costumes de professor. O mundo, concluiu solenemente, é um espaço infinito e azul. Reparem, vejam como a visão do canário foi mudando. O mundo era gaiola, quadrilonga de taquara. Depois o mundo era uma gaiola branca circular, um jardim, uma puxadinha e um pouco de sol. Agora o mundo é um espaço infinito e azul, com o sol por cima. Indignado, retorqui-lhe que se eu lhe desse crédito, o mundo era tudo. Até já for uma loja de brechó. Aí o canário diz, brechó? Trilhou ele as bandeiras despregadas, rindo muito, gargalhando. Mas há mesmo lojas de brechó? Pronto. É o ser humano que começa a estudar, que começa a ler, e o mundo vai se alargando. Começa estreitinho. Diz, eu não leio, eu não assisto a filme, eu não estudo. Aí o mundo é só uma fresta. Aí a pessoa vai lendo, vai aprendendo mitologia, religião, história, arte, e o mundo vai se abrindo. Vira uma varanda,
um jardim, uma puxadinha. Daqui a pouco, o mundo é isso. O mundo é esse espaço infinito e azul para quem lê e para quem estuda. A gente deve ter em mente sempre isso, entre mim e o mundo, o meu conhecimento. Quem leu durante a vida 2 livros, o mundo para essa pessoa é um. Quem leu 50, o mundo é outro. Para quem conhece mitologia, o mundo é um. Para quem não conhece, o mundo é outro. Todo conhecimento que a gente adquire serve para enlarguecer a nossa alma, para educar nossos olhos. E a gente vai se tornando pessoas interessantes, pessoas generosas, interessantes. Não é aquela pessoa mesquinha de conhecimento, avara de sabedoria. Compreenderam?